Boa, Boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus Boa amigos. tarde, O Rose. calor aqui está 29 graus. Ai, queria. Aqui tá, Mas aqui tá abafado, 30 e tanto, sei lá. Sei lá. super Tá muito. abafado mesmo, com 29 mas graus. está abafado, Carmen. Muito, Começou a eu dar até deu pensei uma nublada, está ventando. tipo, É, verdade. vai cair, Mas, nossa mãe, porque muito está quente, muito viu? abafado, uma coisa de louco Aqui tá doideira mesmo. mesmo. Bem, Ontem deu sensação chegamos térmica de tudo 62. É, pois é. na hora da gente começar aqui o nosso estudo. Vamos ver se tudo dá certo, apesar de estar. Não sei o que aconteceu aqui, deu uma confusão aqui. Aí, ai, as coisas que não dá para entender. Né? Mas, vamos lá, vamos lá. Deixa eu só me achar tudo direitinho aqui. Acho que é isso mesmo, sei lá. Bem, boa tarde a todos, os companheiros da casa. Nesse horário, nós realizamos o estudo dessa obra, O Livro dos Espíritos, publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a questão 447, dupla vista, tá? Vamos começar esse item dupla vista. Antes de iniciar, eu vou pedir para a Carmen. Carmen, por favor, faz a nossa prece de abertura. Sim, claro. Então, Senhor, estamos aqui novamente, no primeiro dia da semana de estudos, agradecendo a presença dos espíritos amorosos que nos acolhem, que nos inspiram, que nos trazem as boas ideias, que tranquilizam a nossa mente, para que nós possamos expandi-la no conhecimento e no amor. Então, só temos a agradecer, pedimos a proteção da espiritualidade, em especial de Francisco de Assis, Jesus Gonçalves e todos esses espíritos amigos, pedimos a sua proteção, Senhor, para essa semana de estudos, em especial o dia de hoje, que nós possamos aproveitar, estejamos atentos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos começar aqui o nosso estudo dessa questão 447 de O Livro dos Espíritos. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sono e o sonambulismo? E os espíritos vão responder: tudo isso é uma só coisa, tá? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Nós até falamos, né, sobre isso, a gente vem falando sobre isso há bastante tempo. Todos esses fenômenos aqui têm como base a emancipação do espírito, quer dizer, o desdobramento perispiritual. Lembra que nós falamos sobre isso? Por base está sempre o desdobramento do perispírito. Está na base de todos esses fenômenos, né? Então, ele diz aqui, esse fenômeno que se dá o nome de dupla vista, ele pergunta, tem alguma relação com o sonho sonambulismo? Ele diz, tudo isso é uma só coisa. Se chama dupla vista, é ainda o resultado da libertação do espírito. O espírito desdobrou, ele produz esse fenômeno, sem que o corpo seja adormecido. Então, na dupla vista, você não precisa estar dormindo, entendeu? Você não precisa estar dormindo. Você pode estar fazendo um trabalho qualquer e, de repente, a pessoa paralisa e entra em transe, e aí ela desdobra e tem essa visão. É a visão da alma. Aí eu me lembro, qualquer pessoa, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Ela não precisa estar dormindo para desdobrar. Ela desdobra no estado de vigília. Logicamente que você entra no estado alterado de consciência. Se você está sentado no sofá, você pode continuar sentado no sofá, de repente, de olhos abertos,
e, de repente, você entra no transe e desdobra. E aí a dupla vista vai acontecer, tá? Eu trouxe aqui, ó, é aqui que deu essa confusãozinha, não sei como, mas vamos deixar para lá, para partilhar aqui com vocês duas obras. A primeira é No Invisível, de Leon Denis, tá? No Invisível de Leon Denis, ele vai dizer o seguinte: esse item, deixa eu ver se aqui em cima está o título do item. Não, 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 mas está tratando aqui. Deixa eu ver se esse negócio desce agora, que hoje tem alguma coisa errada nessa história. Mas vamos lá. Ele diz aqui, espera aí, deixa eu voltar. Aqui. Ele diz assim: a ação da alma à distância, sem o concurso dos sentidos, se revela mesmo no estado de vigília. Foi o que disse aqui no Livro dos Espíritos. Tá? O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. Foi o que o Leon Denis falou. A ação da alma à distância, sem o concurso dos sentidos, se revela mesmo no estado de vigília, sem o corpo estar adormecido, como diz no Livro dos Espíritos. Dos fenômenos da transmissão de pensamento e da telepatia. Sabemos que cada ser humano possui um dinamismo próprio, um estado vibratório que varia ao infinito, conforme os indivíduos os torna aptos a produzir dos outros e perceber eles próprios sensações psíquicas extremamente variadas. As vibrações de nosso pensamento, projetadas com intensidade volitiva, se propagam ao longe e podem influenciar organismos em afinidades com o nosso, e depois, suscitando uma espécie de ricochete, voltar ao ponto de emissão. Assim, duas almas vinculadas pelas ondulações de um mesmo ritmo psíquico podem sentir e vibrar em uníssono. Às vezes, um diálogo misterioso se trava de perto ou de longe. Permutam-se pensamentos demasiado sutis para que possam ser expressos por palavras, imagens, temas de conversação, chamados, flutuam voam na atmosfera fluídica entre essas almas, que, apesar da distância, se sentem unidas, penetradas de um mesmo sentido, e fazem irradiar de uma a outra os eflúvios de sua personalidade de sua psíquica. Os que se amam, assim se correspondem muitas vezes, permutam suas alegrias e tristezas, mas o coração tem os seus segredos que não revela de meu grado. Tamanho eu via para dos quartos os apelos de seu filho infortunado. Somos assediados de mil impressões provenientes dos pensamentos longínquos dos que nos são caros, tá? Aí nós vamos aqui também, outro, vou compartilhar agora, tem alguém aí com o microfone aberto. Sei quem é, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu estou ouvindo, era o da Verinha, que estava ligado, o microfone da Verinha, mas eu já desliguei. Aqui eu vou compartilhar o outro, que é o Obras Póstumas. O Obras Póstumas, essa obra aqui, ela diz assim, eu acho que todos vocês... Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Obras Póstumas. A Segunda Vista, né? Está falando aqui da Segunda Vista. A Segunda Vista, conhecimento do futuro, previsões, tá? Que é essa dupla vista, segunda vista, ou é a vista da alma, como disse aqui no Livro dos Espíritos. A dupla vista ou segunda vista é a vista da alma. Conhecimento do futuro, previsões. Desde que no estado sonambúlico, as manifestações da alma se tornam, de certo modo, ostensivas. For absurdo supor que, no estado normal, ela se acha confinada de modo absoluto, em seu envoltório como o caramujo em sua coxa.
Não é de maneira alguma a influência magnética que desenvolve essa segunda vista. Essa influência nada mais faz do que a tornar patente pela ação que exerce sobre os órgãos corporais. Ora, nem sempre o estado sonambúlico é condição indispensável dessa manifestação. As faculdades que se revelam nesse estado desenvolvem-se algumas vezes espontaneamente no estado normal, que é o estado de vigília, como diz no livro dos Espíritos, quando o corpo não está adormecido. Então, ela também se desenvolve do estado normal em certos indivíduos. Resulta-lhes daí a faculdade de verem as coisas distantes, por onde quer que a alma estenda a sua ação. Vem, se podemos servir-nos desta expressão, através da vista ordinária. E os quadros que descrevem, os fatos que narram, se lhes apresentam como efeitos de uma miragem. É o fenômeno que se dá o nome de segunda vista, ou dupla vista. No sonambulismo, a clara evidência deriva da mesma causa. A diferença está em que, nesse estado, ela é isolada, independe da vista corporal, ao passo que é simultânea nos que dessa faculdade são dotados em estado de vigília. Quase nunca é permanente a segunda vista. Em geral, o fenômeno se produz espontaneamente em dados momentos, sem ser por efeito da vontade. Então, de repente, você não controla isso. Você pode estar muito bem na sua casa, lendo um livro, ou então está pensando em alguma coisa, e o fenômeno acontece. Você não controla, tá? E provoca uma espécie de crise que, algumas vezes, modifica sensivelmente o estado físico. O indivíduo parece olhar sem ver. Toda a sua fisionomia reflete uma como exaltação. Olha aí a questão do exaltado, do estático. Então, você fica parado, olhando, de repente uma pessoa pode chegar a balançar você, ei, acorda, está dormindo, acordado, e realmente você estava ali, o corpo estava ali, mas você desdobrou. Você desdobrou. Então, você fica ali como paralisado, entendeu? É de notar-se que as pessoas dotadas dessa faculdade não suspeitam possuir. Gente, isso já aconteceu com a gente, e acredito que com vocês, várias vezes. Várias vezes. Às vezes você está sentada ali com a mão no queixo, pensando, o pessoal diz assim, está pensando no bote da bezerra? Aí você está pensando. De repente, você sentou em algum lugar, ou mesmo deitado, acordado, desperto. Você começou a pensar em alguma coisa. Você está ali, você... estou pensando, o que eu vou fazer hoje? E você fica pensando nisso. Mas, de repente, você para de pensar esse tipo de coisa. Você começou pensando alguma coisa e, daqui a pouco, você entra num transe onde você deixa de pensar sobre aquilo, sobre aquele fato. Tipo, você está em casa, tá pensando, poxa, hoje eu preciso dar uma faxina na minha casa, e a minha casa está precisando de uma faxina. De repente, você para de pensar na faxina, sem perceber que parou, você desdobra. Você desdobra. Você entra no estado alterado de consciência. E você começa a pensar outras coisas. De repente, você volta. Você volta ainda com uma certa lembrança do que você estava pensando. E, às vezes, aquilo se apaga. Aí você fica assim, caramba, eu estava pensando na faxina e me desliguei. Fiquei pensando umas coisas estranhas. Não, não, não. Eu tenho que pensar na faxina, eu tenho que pensar no que eu vou fazer primeiro. Então, você percebe até que você parou de pensar na faxina. Você diz, nossa, comecei a pensar em umas outras coisas. Foi isso que aconteceu. Tá? Então, por isso aqui, é de notar-se que as pessoas dotadas dessa faculdade não suspeitam possuí-la. Ela, sim, a figura natural, como a de ver com os olhos. Ou então você começa a ver outras coisas assim, você pensa assim, estou imaginando outras coisas.
Mas, na verdade, você não está imaginando, você está vendo com os olhos da alma, tá? Consideram-na um atributo de seu ser e nunca uma coisa excepcional. Então, você acredita, você pensa assim, isso é coisa minha. Não, é você tem essa faculdade, só que você não sabe. Como acrescentar que, muito a miúde, o esquecimento se segue. Você logo esquece daquelas coisas que você viu e volta a pensar no que você estava pensando antes. Então, o esquecimento se segue essa lucidez passageira, cuja lembrança, cada vez mais imprecisa, acaba por desvanecer-se como a de um sonho. Aí você fica assim, eu estava pensando em que mesmo? Era um negócio interessante, tio, mas eu não estou conseguindo me lembrar o que era. Aí você não insiste, você volta para aquele pensamento inicial. Há infinitos graus na potencialidade da segunda vista, desde a sensação confusa até a percepção tão nítida quanto no sonambulismo. A carência de um termo, quer dizer, nós não temos uma palavra para designar significado especial. Olha aqui de novo entrando a questão da língua. E, sobretudo, os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo. Isso são palavras de Kardec. É Kardec, isso aqui está em Obras Póstumas. Nesse artigo, Kardec escreveu que há infinitos graus na potencialidade da segunda vista. Quer dizer, todos nós, de uma forma geral, como todos nós somos médios, nós temos, em algum grau, essa segunda vista. Mas em alguns indivíduos, essa potência é muito maior. São os médios ostensivos. Tá? Então, ele diz, desde a sensação confusa até a percepção tão nítida quanto do sonambulismo. A carência, aí ele diz aqui, ó, falta palavra, falta uma palavra para designar-se esse estado especial e, sobretudo, como não temos o nome para caracterizar os indivíduos suscetíveis de experimentá-lo. A gente diz o quê? Médios. Médios com a faculdade da dupla vista. Eles não têm um nome. Aí ele fala assim, Kardec, ó, tem-se empregado, quer dizer, tem-se usado a palavra vidente, que, embora não exprima com exatidão a ideia, adotaremos até nova ordem em falta de outra melhor. Quer dizer, aí você usa, uma vez o Hermínio está falando sobre isso, você usa uma palavra para designar um monte de coisa. Um monte de coisa. Uma vez eu estava estudando no Hermínio, eu não me lembro bem qual foi a palavra, sobre isso. Você usa uma palavra só, acho que era clareaudiência, ou clarividência, acho que é clarividência. Você usa uma palavra para definir uma série de coisas. E aí você não dá uma explicação correta para aquilo. Tá? Por isso que ele diz, a gente tem usado a palavra vidente, mas essa palavra vidente não exprime com exatidão a ideia. Deveríamos ter uma outra palavra. Mas como a gente não tem, a gente vai usando a palavra evidência, tá? Até nova ordem, falta de outra melhor. Eu vou pedir para vocês, como foi a correria no início, eu não vi, peguem o livro dos médios, no item 167. Então, a gente percebe, né, como ele fala, a questão nossa de cada dia da falta da palavra do nosso vocabulário. Porque, pelo que ele mostrou aqui, a palavra vidente não exprime com exatidão o que se quer dizer sobre essa capacidade que todo mundo tem, todo mundo, eu acredito aqui, já passou por isso, de estar pensando, você está ali na tua casa pensando numa coisa e, de repente, é como se sua mente fugisse. A gente até diz assim, meu pensamento fugiu. E eu fiquei vendo ou pensando em outra coisa. De repente você volta, de repente eu voltei.
Só que aquela coisa que eu vi nessa fuga, entre aspas, rapidamente se apaga na minha cabeça. Aí eu volto e digo assim, estava pensando numa coisa, a gente diz assim, eu estava pensando numa coisa, de repente me desliguei. A gente diz assim, eu me desliguei e fiquei, sabe, voando, voando. Agora eu voltei. Só que aquela coisa que você viu, ou ficou pensando enquanto você disse que estava voando, vai se apagando. É a dupla vista. Entendeu? É a dupla vista. Mas falta uma palavra para cara que todos nós temos isso. Como eu falei, todos nós temos. Agora, alguns têm isso de uma forma mais potencializada, como a própria Regina, do Estudo de Diversidade dos Carismas, Ivone do Amaral Pereira, Chico Xavier, entendeu? O grau difere de uma pessoa para outra. Mas todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora, como ele falou, o nome da pessoa que tem essa faculdade, ele não sabe o nome, a palavra, porque na nossa língua ele não foi encontrada, ou ele, Kardec, não encontrou uma palavra. Eu vou pelo espírito, né? Ele criou a palavra e apresentou para os espíritos. Os espíritos concordaram, mas como ele não criou outra que melhor explicasse o que é o perispírito, ficou o perispírito mesmo. Aqui é a mesma coisa. Ele falou, tipo assim, eu não encontrei uma palavra para definir melhor as pessoas com essa faculdade. Não encontrei. Então, eu vou usar a palavra que eu já uso para outras coisas, que é vidente. Mas a palavra vidente não expressa com exatidão. Mas como não tem outra, vai vidente mesmo. Vai vidente mesmo, né? Então, no item 167 de O Livro dos Médios, que está na parte segunda, capítulo 14 dos Médios, diz assim: 5, médios videntes. Olha aí o termo videntes. Ficou videntes mesmo. Os médios videntes, que é o médio com a faculdade da segunda vista ou dupla vista, são dotados da faculdade de ver os espíritos. Alguns gozam dessa faculdade estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam lembrança precisa do que viram. Outros só possuem estado sonambúlico, que é o da clarividência, ou próximo do sonambulismo. Raro é que esta faculdade se mostre permanente, quase sempre é feito de uma crise passageira. Na categoria dos médios videntes, se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista. Então, ele já falou aqui, ó, inclui todo mundo que tem a faculdade da dupla vista na categoria de videntes. Não apareceu outra palavra. A possibilidade de ver em sonhos espíritos resulta ser contestação de uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, o que se chama médio vidente, percebeu? É um tipo de mediunidade, mas não se constitui, evidentemente, o que é médio vidente. Aí ele vai falar aqui do item 6, das manifestações visuais. O médio vidente julga ver com os olhos, com os que são dotados de dupla vista, mas na realidade é a alma quem vê. Por isso que quando você está pensando aqui na faxina e de repente você pensa que se desligou, você não se desligou, você desdobrou. Porque, como nós já vimos, todos esses fenômenos têm por base o desdobramento do espírito. Lembra da última aula que nós estamos sobre sexta-feira? Todas essas faculdades têm por base o desdobramento do perispírito. Então, quando eu estou pensando na faxina da cozinha e, de repente, eu paro de pensar e digo, como a gente fala, comecei a voar, é porque eu desdobrei. E eu não percebo que eu desdobrei. Às vezes, o desdobramento, dependendo do médium, é acentuado. Outras vezes, é um desdobramento pequeno, mas é um desdobramento. Você desdobrou e nem percebeu. Aí a pessoa diz assim, sou médio pedra, né, Verinha? Eu
Não, essas coisas acontecem comigo. Não acontece comigo. Mas acontece com todos nós. Só que quando acontece, a gente desdobrou. Não desdobrou muito, mas você desdobrou. Quando você desperta, e comecei a pensar em outra coisa, porque você voltou. Tá? Então, ele diz aqui, é a alma que vê. Você desdobra o espírito, fica um pouco livre do corpo físico, e aí é o espírito que vê. Não é esse olho que a gente tem aqui, porque esse olho está no corpo. Você desdobrou um pouquinho, aí o espírito mais livre, mesmo que seja um pouquinho do corpo, ele vê, tá? Aí ele diz aqui, é a alma quem vê, e por isso é que eles tanto veem com os olhos fechados como os olhos abertos. Donde se conclui que um cego pode ver os espíritos, do mesmo modo que qualquer outro que tem perfeita vista. Sobre este último ponto, caberia fazer-se interessante estudo. Ele recomenda aqui, passamos um estudo aí sobre o cego que vê, né? Aí ele diz aqui, o de saber se a faculdade de que tratamos é mais frequente no cego. O estudo quer dizer, será que as pessoas que são cegas têm essa dupla vista mais acentuada do que nós que não somos cegos? Seria uma pesquisa. Espíritos que na Terra foram cegos nos disseram que, quando vivos, tinham pela alma a percepção de certos objetos e que não se encontravam imersos em negra escuridão. Eu vou voltar aqui rapidinho num PDF que eu fechei, que não era para ter fechado. Deixa eu só ver aqui qual foi. É do Obras Póstumas. Vou compartilhar aqui o Obras Póstumas. Ele diz assim, aqui, no Obras Póstumas, se agora confrontamos os fenômenos de segunda vista com os da clarividência sonambúlica, compreenderemos que o vidente... Opa, eu pulei muito aqui, é porque o negócio... Deixa eu ver aqui. Se agora confrontamos os fenômenos da segunda vista com os da clarividência sonambúlica, compreenderemos que o vidente possa perceber coisas que estejam fora do alcance da visão ordinária, do mesmo modo que o sonâmbulo vê à distância. Vocês estão acompanhando, não estão? Acompanha o curso dos acontecimentos, aprecia-lhes a tendência, em certos casos, lhes prevê o desenlace. Esse dom da segunda vista é que, em estado rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia de uma espécie de segurança aos atos, que se pode, com justeza, denominar golpe de vista moral. Mais desenvolvido, ele acorda os pressentimentos. Ainda mais desenvolvido, faz ver acontecimentos que já se realizaram ou que estão prestes a realizar-se. Finalmente, quando chega ao apogeu, é o êxtase vigil. Quer dizer, é o êxtase em estado de vigília. Então, esse estado de dupla vista ele vai crescer, num crescente, até chegar ao êxtase. Como já dissemos, o fenômeno da segunda vista é quase sempre natural e espontâneo. Parece, entretanto, que se produz com mais frequência sob o império de determinadas circunstâncias. Os tempos de crise, de calamidades, de grandes emoções, tudo, enfim, que sobrecita o moral, que provoca o desenvolvimento. De repente, a pessoa pode estar até passando por uma fase crítica da vida dela. Ela pode estar passando por uma fase crítica. E nessa fase crítica, de repente, ela pode promover esse fenômeno. Dir-se-ia que a providência, diante de perigos iminentes, multiplica em torno das criaturas a faculdade de prevê-los. Entendeu? Então, às vezes, a gente está passando por uma situação difícil
E isso também pode nos levar a esses desligamentos. Então, veja que interessante é isso, né? Esse estado da dupla vista, ele vai no crescente. Ele pode chegar à clarividência, como pode chegar ao êxtase. O êxtase seria esse máximo da dupla vista, né? A pessoa ficou ali, aí quando vê essas coisas extraordinárias que a gente vai estudar na quinta-feira. Gente, esses estudos aqui do Livro dos Espíritos, ele está batendo direto com a diversidade dos carismas. Direto. Tanto que, às vezes, aqui eu me perco um pouco nas anotações, que eu boto lá do Diversidade dos Carismas e boto aqui do Livro dos Espíritos. Então, quando eu fui pegar o livro do Invisível, eu tenho as duas aqui, entendeu? Aí eu fico, meu Deus, isso aqui é do Livro dos Espíritos ou do Diversidade dos Carismas. Porque o assunto está sendo o mesmo nos dois livros. Nos dois, vocês vão ver quinta-feira. A gente falando do êxtase, né? Está muito batendo muito. Vamos agora na questão 448 do Livro dos Espíritos. 4. E o livro do Invisível também, o do Leon Denis, ele também está sempre sendo usado nessas questões aqui. É uma coisa incrível. O pessoal que faz o planejamento, minha filha, não deixa falhar. Não falha, não. Deixa eu guardar aqui meu livro. O pessoal, planejamento deu certo, é danado. Eu tenho que prestar muita atenção, como hoje dá. Quando eu entrei, porque me perdi por causa disso. É todos os planejamentos praticamente igual, de quinta e de segunda. Aí aqui na 448 diz assim: é permanente a segunda vista? Ou dupla vista, né? A faculdade é, e o exercício não. Reparou? É permanente a segunda vista? A faculdade é. Porque a faculdade, todos temos. É bom a gente sublinhar isso. A faculdade, todos temos. Ela é permanente. O exercício, não. Entendeu? O exercício dessa faculdade, não. Aí ele diz assim: nos mundos menos materiais, e como Kardec já disse, nós vimos na semana passada, o nosso planeta é um dos mais materiais, onde a população é uma população uma das mais, né? Todo mundo já entendeu o que eu quero dizer. Entende? Nos mundos menos materiais do que o vosso, olha só quem disse aqui. É muito interessante como eles respondem os espíritos. Olha só. Nos mundos menos materiais do que o vosso. O que ele quer dizer? O mundo de vocês, a Terra, é bastante material. Ele diz assim, ó, nos mundos menos materiais do que o vosso. Ele disse tudo aqui, ó. O mundo de vocês é bastante material. Agora tem mundos que é menos material do que o de vocês. Percebeu? Nos mundos menos materiais do que o vosso, quer dizer, o nosso é bastante material. Os espíritos se desprendem mais facilmente. Então, eles se desprendem, os espíritos, mais facilmente, e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Então, nos mundos melhores que o nosso, vibratoriamente falando, eles têm uma comunicação como a nossa, articulada, tá? Mas eles se comunicam bastante pelo pensamento, tá? Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, lá o exercício é bastante permanente. Aqui nosso, não. Aqui no nosso, a faculdade é permanente, o exercício não. Nesses outros mundos, a faculdade é permanente. E o exercício também, porque eles se comunicam muito, muito pelo pensamento. Aí ele diz aqui: essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com mais facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, esses espíritos se comunicam com muito mais facilidade
do que nós que estamos aqui em corpos mais grosseiros. Então, por isso que o nosso exercício não é muito atuante, exercício, né? Acontece de vez em quando e a gente nem percebe, muitas vezes, que está acontecendo. Então, 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Repara a pergunta aqui. A segunda vista aparece espontaneamente ou é por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? Quando ele diz como faculdade, ele está falando do médio mais ostensivo, tá? Então, as mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras da Buena Dicha, cartomante, alguma das quais dispõe desta faculdade. E verás que é com o auxílio da própria vontade que se coloca no estado do transe de terem a dupla vista, o que chamas visão. Então, algumas exercem isso com facilidade. E, às vezes, pela ação da vontade. E, às vezes, ela nem sabe, nem percebe. Ela diz, eu tenho visão. Né? Eu tenho visão. Então, ela faz. Mas ela nem percebe que é dupla vista, ela não sabe nada disso. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta um progresso e a dissipação do céu que encobre as coisas. Toda a faculdade, quando você começa a estudar e praticar, ela vai se desenvolvendo. Ela vai ficando mais aprimorada. Você vê a questão da psicofonia. Você vai trabalhar numa mesa mediúnica. Você já até fez alguns cursos na casa, você já tem até uma pequena experiência, você vai para trabalhar na psicofonia. Se você não estudar, se você não pesquisar, você vai ficar daquele mesmo nível, entendeu? Mas quando você começa a estudar, trocar ideia e continua trabalhando, essa mediunidade vai se desenvolvendo, vai se aprimorando. Tem tudo na vida, não é assim? Ó. Eu me formei aqui como professora. Ora, você vai trabalhar, vai fazer cursos. Com o tempo, teu trabalho com a tua turma, com os teus alunos, vai ficando melhor, não vai? Vai. Porque você vai ser o quê? Vai se especializando em tudo. Você vai se especializando. Na mediunidade também. Quem aqui não já percebeu essa mudança na sua mediunidade? No trabalho, que depois que passou a estudar, o trabalho melhorou. Está trabalhando com mais facilidade, compreendendo melhor o que está acontecendo em torno dela. É o que ele diz aqui. Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Então, você vai conhecendo coisas que você não conhecia antes. Você vai compreendendo melhor as coisas. Vai ter um estudo que a gente vai fazer, hoje não, deve ser para a próxima semana, sobre a atmosfera espiritual. E a gente vai, sabe, se aprofundar, compreender um pouco mais. O texto de Kardec vai compreender um pouco mais sobre isso. E conforme a gente vai trabalhando, o resultado vai chegando. 450. 450A. Esta faculdade tem qualquer ligação com a organização física, o nosso corpo? Incontestavelmente. Claro, sem discussão.
O organismo influi para a sua existência. Lembra? A mediunidade se erradica no corpo físico? Estudamos sobre isso? Há organismos que lhes são refratários. Quer dizer, há organismos que não têm essa mediunidade desenvolvida. Lembra que Kardec falou sobre isso? Que, que quando o indivíduo está para reencarnar, esse indivíduo tem o corpo preparado, porque ele precisa dessa mediunidade para melhorar a sua. Deixa eu só, estou vendo. A sua situação, né? Ele não falou isso? Deixa eu estou vendo aqui uma coisinha. Só um instantinho. Então, o nosso corpo é preparado quando nós estamos para reencarnar. Então, você começa a trabalhar esse tipo de coisa. Aí ele diz aqui, o organismo flui para a sua existência. Há organismos que eles são refratários, né? É que eu estou querendo pegar aqui. Deixa eu ver aqui. O que significa ser refratário? Significa ser rebelde, né? Um submisso, um insuficiente. Então, há pessoas que não vão conseguir, porque não há esse preparo. Então, Ou até, Rose, a pessoa resistente. Quantos médios tem aí? Não, não quero desenvolver esse negócio, não, pelo amor de Deus, não, não quero isso, não. E há pessoas que não tiveram o corpo preparado para isso, que não há uma necessidade. Então, ele não vai ser um médio ostensivo. Então, isso aqui, o organismo influi para a sua existência. Mas, como Kardec ensinou, se você é um médium que, em outras vidas, fez muita besteira, precisa reencarnar, seu corpo é preparado para isso. Agora, há organismos que lhe são refratários. Não terão isso. E, como a Carmen falou, há aquele também que é o rebelde, que não aceita esse tipo de coisa. Se fechando também, mesmo Ô, que. Rose, Pode falar. pode-se perguntar que esse refratário é um indivíduo que está fechado para a mediunidade ou ele não tem a mediunidade nele? As duas coisas. As duas coisas. Tem aquele que não tem essa mediunidade ostensiva, o corpo dele não foi preparado para dessa encarnação, ele tem a mediunidade ostensiva, ele vai ter outro tipo de mediunidade, mas não aquela ostensiva, e aquele que tem, mas se nega, ele se torna refratário. Entendeu? Ele se nega. Não quer. Às vezes, ele até pode ter uma manifestação contra a vontade dele. A gente não vê isso? Pessoas que nem são de outra religião, tem. E há aquele que não quer saber desse negócio de mediunidade. Não quero saber, não quero saber, não quero saber. Então, ele se fecha. Pode até, contra a vontade dele, dar uma manifestação. Mas ele se fecha, se torna refratário. Entendeu? Ele não quer. Ele não quer. Eu levei 10 anos para aceitar a ideia, mas apanhei muito, sofri muito. Fui meio que obrigada, né? Olha aí o cara. Levei muita surra. Aí não aguentei e me rendi, né? Falei, não, o jeito é aceitar, porque eu estou sofrendo muito. Exatamente. Muitas vezes a gente vai pela dor, né?
Inclusive, eu achei aqui uma pergunta assim, ó, só para a gente entender melhor. Quais são os indivíduos mais refratários às ideias espíritas? Só para a gente entender bem o sentido de refratário. Segundo Kardec, depois dos fanáticos, os mais refratários às ideias espíritas são os sensualistas e as pessoas cujos únicos pensamentos estão concentrados nas posses e nos prazeres materiais. Em resumo, observa Kardec, o espiritismo é considerado um benefício pelas pessoas que ele ajuda a suportar o fardo da vida. E é repelido ou desdenhado por aqueles a quem prejudicaria nos gozos da vida. Então, o refratário é aquele que nega ou que não tem a mediunidade ostensiva, porque naquela reencarnação ele não tem essa necessidade, então, automaticamente, o organismo dele é refratário. Mas pode ser aquele, como a Carmen falou, e Deína também, que não deseja. A Ana Constantino falou, durante um certo tempo, ela foi refratária ao trabalho mediúnico. Ela não queria saber dessas coisas. E aí ela teve problemas. Ela sentiu que ela teve problemas. Aquela mensagem que eu li sobre o refratário estava aqui na Revista Espírita. Eu a perdi, que era uma mensagem de Kardec da Revista Espírita, né? Então, a gente vai entendendo o que ele quis dizer aqui. Agora, na questão 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização. Que organização? Física, que se transmite com as outras qualidades físicas. A questão hereditária não passa, não é do corpo para outro corpo. Você tem olhos azuis, de repente você tem o cabelo louro, você tem a pele morena, questão de família, não é? A organização física pode também transmitir isso aí. Pode também. Eles, por semelhança da organização que se transmite com as outras qualidades físicas. Primeiro, vamos pensar aqui uma coisa. De repente, o cara é um médium que tem dupla vista. Meu tataravô também tinha. Sabe se lá esse ele não é o tataravô dele? Ele pode ser o tataravô dele. Não pode? Pode. Pode ser o tataravô dele. Então, depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Então, essa educação também pode se transmitir. Como se faz isso? Os tipos de exercício. Então, às vezes, tem família. A gente vê também muito isso. Famílias ciganas. Em famílias ciganas. A avó e a mão, a mãe e a mão, a neta alemão. Entendeu? Então, a organização física, aquele corpo da avó, quando foi elaborar o da filha, a organização física é muito semelhante. Cromossomos, essas coisas, tudo muito semelhante. Aí vem a neta. Esse pessoal já vem fazendo isso há milhares de anos, que o povo cigano está aí há milhares de anos. Não é, gente? Esse povo cigano está aí há milhares de anos. Toda vez que a gente escuta falar alguma coisa da história, tem um cigano metido no meio, não tem? Aqueles povos ciganos estão presentes até hoje. Então, essa organização física deles também é transmitida. E como isso já está ali, colocado naquele corpo, quando se transmite hereditariamente os cromossomos, essas coisas, isso já pode ir junto. Que é aquele povo que dificilmente se separa. Já reparou? Tudo bem que saiu aqui, mas o povo cigano é um povo que vive muito junto. Cada país tem países da Europa que tem grupos ciganos muito grandes.
E eles vivem em uma determinada área do país. Então, esse povo, essa organização física desse povo, muitas vezes vai se transmitindo. E, como eles estão sempre juntos, é da família, a avó vai ensinando algumas coisas para a filha, para a neta, e assim vai. E assim vai. E é muito normal entre as mulheres, já percebeu? No povo cigano, não vou dizer que não tenha homem, eu nem poderia dizer que a percentagem de homens que tem essa capacidade no mundo cigano, mas eu sei que entre as mulheres é muito grande. Eu acredito que a maior parte de pessoas que têm essa faculdade no mundo entre os ciganos é de mulheres. É de mulheres. Pelo menos que a gente vê nas ruas, né? As mulheres, eu nunca vi homem pedindo para ler mão nas ruas das cidades. Normalmente, aí você vê mulheres já idosas, normalmente é um grupo de 3 ou 4, ou 5 ou 6. Aí você vê mulheres idosas, mulheres entre 30 e 40 anos, e já vê adolescentes de 15, 16, até meninos pequenos, já vivendo aquela vida ali, esse tipo de educação. Então, desde pequena, a criança está ali, com a mãe, com a avó, com a bisavó, com a tia. Isso tudo o espírito assimila. Né? 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem, à segunda vista, a moléstia, a doença. Isso a gente sabe. Às vezes a pessoa, né, com muita febre, uma doença prolongada, né? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem achar-se no estado especial, que faculta o espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. De repente, a pessoa está muito debilitada. E estando muito debilitada, a razão não briga tanto, já percebeu? Quando você está com o seu corpo, você está assim, com uma doença que te abate muito, você se rebela pouco, percebeu? Você fica mais entregue. A razão não. Porque no nosso dia a dia normal, a nossa razão muitas vezes não está muito ali em cima. Você olha isso aqui, não, isso aqui não pode. Aí alguém, não, isso aqui não pode. Ah, isso é mesmo. A razão fica com. Mas quando você está ia para baixo, debilitada, fraca, você não tem muita força para contrariar nem para questionar. Você fica mais ali recebendo, né? Você não briga tanto quando você está mais fragilizado. Talvez por isso. Você não tá, o seu espírito não está muito propenso a brigar, a questionar. Você está mais abatido. Aí facilite esse fenômeno. Ele diz aqui na notinha de Kardec: nas épocas de crise, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam um raro desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Então, quando a coisa fica diferente, a gente se sente passando por um momento difícil, a gente fica mais aberto para certas coisas, né? A gente se entrega mais. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. O Obras Póstumas fala sobre isso, o Leon Denis também, no Invisível também, nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, se a gente observasse melhor, a gente perceberia que todos nós temos essa dupla vista. Então, quando isso acontecer, a gente não vai mais dizer assim:
Ah, eu estava viajando. A gente vai dizer, opa, fenômeno de dupla vista. Eu desdobrei. Eu desdobrei. Então, você vai ter consciência do que aconteceu. Eu estava aqui pensando na faxina da cozinha e, de repente, eu entrei no estado alterado de consciência e desdobrei. Agora eu voltei no desdobramento. Então, você vai ter consciência do que aconteceu com você. Né? 454. Poder-se-ia atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, o que ele diz aqui? O que Kardec quer dizer da pergunta? Que tem pessoas que têm, né, uma perspicácia melhor para perceber certas coisas que estão acontecendo. Aí você olha e diz assim, essa pessoa não tem nada de extraordinário, ela não é médium ostensiva, mas como é que ela pega as coisas com uma facilidade? Ela compreende as coisas facilmente, né? Ela deduz com uma rapidez do que eu, enquanto outras têm que rodar a manivela ali para poder compreender agora, outros, piba, rapidinho pega. Aí ele pergunta, até quer dizer, será que essa rapidez para perceber as coisas, para deduzir as coisas, é por causa da dupla vista? Aí ele diz aqui, é sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que o sobrevéu da matéria. Normalmente, essas pessoas, sem o perceberem, têm esse fenômeno da dupla vista mais ativado. Tá? Então, e elas estão percebendo, porque quando nós estudamos, vimos no Obras Póstumas do Leon Denis, você pode, dupla vista, ir ao passado ou ao futuro. Ou no tempo presente, ao plano espiritual, e perceber melhor. Então, às vezes, a pessoa dotada de dupla vista, que mesmo sem saber, está sempre fazendo isso, ela, nesses momentos, capta melhor as coisas. É aquela pessoa que tem uma atenção maior, que vê as coisas, observa bem, entendeu? E aí, como ele diz aqui, essa alma irradia mais livremente e aprecia melhor as coisas do que sob o véu da matéria. Até no estado de vigília, quando ela vai a algum lugar, por exemplo, ontem eu tive a oportunidade de ir a um museu que eu nem sabia que existia, tá? Eu fui até um município chamado, esqueci o nome do município agora, é muito interessante, fui nesse município, aqui mesmo em Petrópolis, né? E aí, andando pela cidade, a cidade se chama Cebolas, com S e dois L's, tá? Nunca tinha escutado isso, Cebolas. Qual o nome da cidade, Beto? Eu pensei que ele estava acordado. A Cebolas. E aí eu fui nessa cidade e eu vi um museu que eu nunca tinha visto. Uma história interessantíssima. Deixa eu ver aqui, se eu consigo abrir aqui, só para ver se eu... Nossa, tem hora que complica o negócio aqui. Paraíba do Sul. Paraíba do Sul. Cidadezinha aí do Paraíba do Sul. Deixa eu só ver aqui para pegar. Eu achei muito interessante. O museu é Museu Sacro Histórico Tiradentes. Eu fiquei encantada.
Aí tinha a moça, né, a guia, que estava explicando os fatos. E as pessoas escutando. Mas eu vi certas coisas lá que muitas vezes eu não estava nem escutando o que ela falou, porque eu estava prestando atenção nos detalhes que tinham lá e que estavam escritos. Só rapidamente. Nós sabemos que Tiradentes foi enforcado na Praça Tiradentes, no centro da cidade. Por isso que é Praça Tiradentes. O corpo dele foi esquartejado. E a ordem era que cada pedaço do corpo dele, nessa trilha, nessa estrada que vai do Rio a Minas Gerais, cada parte do corpo dele ficasse nas cidades aonde ele muitas vezes esteve e participou de movimentos pela independência. Duas cidadezinhas se destacam no Rio de Janeiro. Uma delas chama-se a cidade de Cebolas, com S e dois L's. Na realidade, o nome não era Cebolas, era um outro nome parecido com Cebolas, mas com o tempo, sabe, negócio da língua, vai Cebolas, alguma coisa assim, virou Cebolas. Cebolas com S e dois L's. Era essa cidade e uma outra, que fica bem na fronteira com Minas. Nessa cidade de Cebolas, havia uma baronesa, dona de muitos escravos, que era muito amiga dele. E o padre, que era irmão da baronesa, eles eram inconfidentes. E Tiradentes visitava muito essa cidade. Tanto que ele mandou construir a igreja que tem lá. E nesse museu tem duas imagens, uma de Nossa Senhora do Rosário, uma de São Francisco de Assis, que foi doada por Tiradentes para essa cidade, para Cebolas. Cebolas é distrito de Paraíba do Sul. Então, ele doou. As imagens estão lá, lindas, mais de 50 centímetros de altura. Mais de São Francisco de Assis. Então, o que aconteceu? Quando a tropa saiu daqui, da Praça Tiradentes, do Rio de Janeiro, para chegar em Cebolas, e lá colocar numa cruz um pedaço do corpo dele, porque aquelas que era para assustar o povo de Cebolas, que participou, depois ele colocaria nessa outra cidadezinha e depois lá em Minas, para que as pessoas que fossem amigas dele olhassem, se assustassem. O que a baronesa fez? A tropa chegou à noite, normalmente, a dormir, para no outro dia fazer uma cerimônia, botar um poste e pregar na praça principal de Cebolas, pendurar o fêmur dele, que era ali, ia ficar o fêmur dele. A baronesa pegou as escravas dela, levou e mandou as escravas embebedarem os soldados. Os soldados bêbados dormiram e elas roubaram o fêmur dele. E o fêmur dele foi escondido debaixo do altar da igreja, no porão. No outro dia, cadê o fêmur? Todo procurando, ninguém entrou na igreja, porque na igreja os soldados não entraram. Aí, talvez os soldados, com medo dos comandantes, disseram lá, não, nós botamos lá, e foram embora. Esse fêmur ficou escondido debaixo do altar. Uma caixa onde ficou escondido está no museu. Está no museu. Eles salgaram o fêmur para ele não se deteriorar, e depois ele foi enterrado no túmulo da a baronesa pediu para quando ela morresse, em cima do caixão dela, botasse uma caixa com o fêmur salgado. E assim fizeram no caixão dela, botaram as letras do nome dela, é Ana Maria, não sei de que, AMP, e botaram a caixa. Mas ela pediu, não botem nome no meu túmulo, porque alguém um dia pode desconfiar. Então eles pegaram aquele cercadinho de madeira, quando morria, de madeira não de ferro, quando morria criança no cemitério, não botavam um cercadinho de ferro para dizer que ali botaram no túmulo dela, para todo mundo pensar que era um túmulo de criança. Lá em 1960, um dia, o pessoal, encontraram um livro chamado Manifesto, que é onde o irmão dela escrevia tudo o que acontecia na cidade. Ele era o padre, desde o nascimento até a morte das pessoas. E ele, nesse manifesto, ele escreveu a história toda. Esse manifesto, depois que ele morreu, foi enterrado dentro da igreja, num lugar, para ele descobrir. Em 1960, fazendo a restauração da igreja, encontraram o manifesto. O livro, e foram ler, e encontraram. Aí eles foram procurar o cemitério, o túmulo que tinha um cercado de crianças. Encontraram. Quando abriram,
a tampa do caixão dela ainda estava lá, está no museu, com a letra AMP gravada em madeira e a alçada do fêmur de Tiradentes, que está nesse museu. Museu Histórico, Museu Sacro Histórico, um museu escondido de uma cidadezinha, uma história maravilhosa, tá? E muita gente, eu tenho certeza, que não percebeu. Ela foi contando a história e não se percebeu. E aí também tem coisas de escravos lá dentro. Tem a mala de Tiradentes que ele deixou na cidade, que ele era dentista, dos instrumentos dele, a malinha lá. Tem a carta com o laudo, né, a decisão do tribunal sobre a morte dele. Tem várias coisas muito interessantes. Então, às vezes, as pessoas vão em certos lugares e não veem, olham, mas não percebem certas coisas, sabe? Detalhes. É o que ele está dizendo aqui. Né? Ele diz, é sempre a alma irradiar-se mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Então, nesse desdobramento da dupla vista, o espírito que já que procura se trabalhar isso melhor. Quando a gente vai a algum lugar, um museu, onde quer que seja, que a gente se acostume a observar melhor as coisas, os detalhes, que às vezes você olha assim, né, você vê uma obra de arte, você olha, mas às vezes não lê aquilo, sabe? A gente treina, isso é uma coisa que se treina. Observar melhor as coisas, a natureza. O Benê sempre diz para mim uma coisa que eu nunca esqueço, nunca esqueço. Se você olha para uma floresta cheia de verde, árvore, se você prestar atenção, você vai ver que nessa floresta tem vários tons de verde. A gente diz assim, a floresta é tudo verde. Não é o mesmo verde. Cada folha tem um tom de verde diferente do outro. Um é um verde mais escuro, outro é um verde mais claro. Não é tudo igual. Há vários matizes de verde na floresta. Eu aprendi isso com o Menezes, que eu olhava para mim, era tudo verde. Hoje, quando eu olho para a floresta, eu observo cada árvore e eu percebo, esse verde aqui é mais claro, esse verde é mais escuro, esse verde é o verde com tom mais amarelado, tem outro verde que já vai caindo quase para preto. Então, a gente tem que exercitar a observação. Se a gente treinar aqui a observação, quando a gente desdobra, a gente vai fazer isso também. E é o que ele diz na pergunta, as pessoas que têm mais perspicácia. Porque tem pessoas que 5 minutos depois você pergunta para ela, o que você viu lá? Eu vi um monte de coisa. Eu vi um monte de coisa. Ela simplesmente não lembra porque ela não prestou atenção. E quem não presta atenção não aprende. Percebeu? Então, de tudo isso vai ser importante para o espírito. Tudo isso é importante para o espírito. Então, a gente tem que aprender a observar melhor. Então, ele diz, é sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Gente, a 454A vai ficar para a semana que vem. 25/3/24. Porque em cima dessa 454A, a gente vai estudar umas coisas muito interessantes, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Moça, eu adorei essa observação sua do museu. Achei muito linda essa história. Acho que a maioria do pessoal não sabe dessa história, dessa existência. Rose, fica quanto tempo de Petrópolis? Olha, é mais ou menos 1 hora. Ah, então é perto. Mais ou menos 1 hora e 20. Porque nós fomos pelo caminho mais longo, que eles chamam de caminho real. Ah, tá. A Estrada Real, né? A Estrada Estrada Real. por dentro. E É. aí vai aquela estradinha. Mas você pode ir pela BR. Vai direto pela BR, lá em Paraíba do Sul, você entra e volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Cebolas. Olha, eu fiquei extasiado pela imagem de Francisco de Assis. A imagem de Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Rosário, que ele, Tiradentes, deu de presente para o padre
Padre Paulo, quando a igreja foi construída. Ele deu de presente 2 estátuas, eram 4, 2 roubaram. Aí fizeram cópias lá. Mas as 2 maiores, graças a Deus, os ladrões devem ser ignorantes, que não sabem de nada, não perceberam, não levaram. É de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Rosário. Presente dele, eram dele. Ele deu de presente para Cebolas, que era ali, que era uma cidade onde ele sempre ia e participava, né, ali daquelas reuniões, né, com ele. Então, foi uma cidade que ia receber um pedaço do corpo dele que ia ficar pendurado lá para assustar os amigos. Mas essa baronesa, mandou as escravas embebedar o soldado e roubou o fêmur para não deixar lá. E aí, os soldados, acho que até procuraram, mas não entraram na igreja, porque tinha um altar, e debaixo do altar tinha uma madeira. Quando você levantava essa madeira, era uma caixa grande de madeira que ficava debaixo do sol. Hoje eles tiraram a caixa de madeira e botaram em cima. Tem uma caixa que tem uma tampa. Quando abre, ela ficou escondida ali dentro. Aí salgaram para a carne não se deteriorar, né? Aí salgaram o fêmur dele. E hoje tem lá uma caixa com o osso do fêmur. Tem o osso lá do fêmur dele, que era para ficar lá. Foi lá, ficou, mas ficou escondido, né? Assim como a cabeça dele foi para Ouro Preto, mas a cabeça dele também foi roubada pelos amigos. Foi roubada escondida, aí ninguém sabe onde está. Foi colocada lá a cabeça dele. A cabeça dele ficou lá, acho que Ouro Preto. Mas aí o pessoal roubou a cabeça. E a cabeça parece que... ela falou, mas eu não me lembro. Parece que a cabeça dele não foi encontrada. Tiraram, né, os amigos para não deixar, né? Era uma forma de se rebelar. Muito interessante a história, né? E nessa cidade ele tinha uma namorada. Nessa cidade tem até um retrato da história dela. Ele tinha uma namorada nessa cidade. Parece que era a sobrinha dessa baronesa. Era a namorada dele, tinha até o nome dela. Muito interessante também. E aí a gente vai saber, né? Ela contou a história, por que ele aparece barbudo? E não tem uma imagem dele barbudo, com cabelo comprido? Ele nunca foi assim. Nunca. Ele sempre foi um alferes, cabelo preso aqui atrás, tem uma foto dele, né? Tem lá uma réplica da roupa dele. Por que aquilo? Porque com a República ele se tornou o Marte, né, da independência. E aí, como a cultura europeia misturada com a igreja, botaram ele lá perto das... Vocês já viram esse retrato? Ele assim, perto da forca, com roupão branco, com uma cruz e barbudo, cabelo com cabara. Aquilo era para semelhar com Jesus. Entendeu? Por isso que deixaram a imagem dele, para ser quase uma canonização, quase uma santificação, o Marte. Aí botaram uma cruz na mão dele, né? E ele com aquele cabelo preto comprido, aquela barba comprida. Se você olhar bem aquela pintura, lembra um pouco Jesus. Então, eles fizeram isso para lembrar um pouco Jesus, o Marte, por isso. Aí, olha só que interessante. Ele nunca teve barba, nem quando ele morreu sem barba, sem cabelo comprido. Era aquele cabelo preso aqui atrás. E ele nunca teve aquela barba, aquele cabelo. Aquilo foi a ideia, né, de Jesus. Aí botaram ele, parece com olhos azuis também, ele não tinha. Então, você olha assim, né, é Jesus. Fizeram essa mescla, né, de igreja, essas coisas. Então, muito interessante essas coisas que a gente fica sabendo assim, né? Então, gente, vamos dar uma paradinha aí, 15 minutinhos, e a gente volta. Quando for 17h40, a gente volta com a diversidade dos carismas, tá bom? Eu vou ver se eu acho alguma coisa sobre essa cidade, sobre Cebolas, esse museu, Museu Sacro Histórico Tiradentes. Muito legal. Ivone Pereira, não é diversidade, não. É Ivone, olha só a confusão. Ivone Pereira daqui a pouco. É. Obrigado, Carmen.